Renan, outra proposta sua que gera múltiplas interpretações, principalmente quando fica sintetizada numa palavra, como eu disse, é a desfavelização. Numa interpretação, vamos dizer assim, positiva, acho que as pessoas imaginam aquilo que o Trump disse que ia fazer com Gaza, né? Se tornar uma rede de hotéis luxuosos, com praias maravilhosas, etc. E, na pior interpretação possível, chegar talvez é, tratores e caminhões para tirar, arrancar os pobres das favelas onde eles moram, etc. Então, assim, vamos tratar aqui nas minúcias que proposta é essa? É para reduzir a pobreza, trazer infraestrutura, é para mudar as pessoas de localidade? O que, que é de fato? Um estado como São Paulo, um estado como Rio de Janeiro, de longe o maior problema social é habitação. Problema social. Porque, falando agora como se fosse um esquerdista intelectual, a favela é um elemento transversal. Porque ela cruza vários problemas sociais que a gente passa. Então, gravidez na adolescência, mais presente na favela. Menor desempenho educacional na escola, favela. Presença do crime organizado, favela. Ausência de saneamento básico, favela. Precarização do trabalho, favela. A favela é um problema habitacional, urbanístico e social. Então, óbvio que a nossa interpretação do problema tem que ser uma interpretação humana. Eu estou falando de um problema social. E é um problema que mexe, inclusive, na paisagem urbana e mexe também, inclusive, na autoestima dos cidadãos de uma cidade. Isso é uma coisa meio óbvia. Você tá andando numa cidade e vê aquele problema, aquela chaga social, você sabe que aquilo é ruim. Então, reconhecer aquilo como um problema é o começo de tudo. A gente viveu nos últimos anos uma aceitação forçada por parte da imprensa mainstream de que a favela é algo bom e é parte da nossa identidade. Imagina, eu trato um problema social como parte da minha identidade. Isso não tem nenhum sentido. Ó, que bacana, olha só essa ausência de esgoto aqui, isso é muito Brasil. Não. Então, o programa de desfavelização que a gente precisa ter é, reconhecer o problema, dois, eliminar o crime organizado das favelas, porque o crime organizado está presente em praticamente todas as favelas do Brasil. Dá pra dizer que, assim, via de regra, onde há favela, há crime organizado presente. Três, entender que a atividade econômica precisa ser gerada. Quatro, e propriedade privada com título de propriedade. Já pararam para pensar a quantidade de PIB que está informal na sociedade brasileira porque a gente não reconhece a propriedade daquele terreno ou daquela casa, daquele casebre ou de um eventual apartamento por parte do Estado? Algo que poderia ser bancarizável, você poderia a pessoa investir, por exemplo, numa lojinha e ela bota uma hipoteca num espaço que ela tem, a quantidade de capital que simplesmente não existe. Então a gente vai gerar um retorno em termos de PIB gigantesco a fazer isso. Mas para isso o Estado tem que depender de uma reforma fiscal enorme para poder gastar 90 bilhões por ano ao longo dos próximos anos para você fazer esse programa nacional de desfavelização que vai reocupar o mapa urbano brasileiro e sem expulsar as pessoas das suas regiões. A questão toda é, ao te dar o título de propriedade e ao entender como funciona, vamos dizer, a dinâmica daquele bairro, ao entender quem vai precisar ser realocado porque é uma encosta e vai cair a favela, ou quem a gente vai precisar apenas reformar a casa dela e dar o título de propriedade, a gente vai construir bairros reais, vai trazer iniciativa privada, e o programa que a gente vai utilizar é com leilão reverso. Vamos trazer iniciativa privada para fazer a infraestrutura urbana e fazer a exploração comercial daqueles espaços em conjunto, naquele processo de urbanização, é tratar aquelas pessoas como cidadãos. Hoje, o favelado, vamos pegar esse termo, ele é um semi-cidadão. Ele é titular de alguns deveres, mas ele não tem praticamente direito nenhum. Isso quando não está na mão do crime. Desfavelizar significa integrar ele, não só à economia formal, mas integrar ele ao Estado brasileiro, a tornar ele cidadão. E eu acho que esse deveria ser o objetivo de qualquer presidente da República. O Brasil entender que favela é parte da própria personalidade é um Brasil que morreu por dentro. Ele só desistiu. Larga a mão aí, é favela e tamo junto, bota um Oruan aí. Isso não pode ser aceito. Eu acho que essa é uma grande revolução simbólica pra gente tocar no coração do nosso país. E só lembrando, né, o Lacerda já dizia que havia a grande guerra que os cariocas iam passar, que era a guerra do Rio de Janeiro contra a favelização do Rio de Janeiro. Hoje, essa guerra precisa ser nacionalizada. A gente tem que pegar o que o Lacerda falou naquela época e falar: esse problema agora é nacional e nós precisamos vencer dessa vez. Só um detalhe, o senhor falou reforma fiscal para combater a pobreza, que acho que está dentro desse bolo aí da desfavelização. Eu vejo que o senhor fala em vários vídeos e quando vai, inclusive, nas cidades, que o Lula fornece com uma mão e tira com a outra, porque ele dá vale gás, etc., alguns benefícios assim mais imediatistas, no entanto, com uma política econômica irresponsável do ponto de vista fiscal, com excesso de gastos que ele trata como estímulos, como incentivos, etc. Isso acaba gerando mais inflação e aí você eleva os juros no Banco Central para tentar remediar esse problema e aumenta os preços, enfim, as pessoas elas acabam perdendo dinheiro no final das contas.
É mais ou menos. Qual é a crítica, na verdade? Eu queria que o senhor explicasse melhor, que o senhor faz ao campo da esquerda nessa área. É basicamente isto. Você explicou melhor do que eu costumo explicar. Quando o governo fica dando coisas supostamente de graça, por exemplo, o botijão de gás ou a energia elétrica de graça, que também não é de graça, eles incidem sobre a conta ou sobre o fornecimento daquele serviço. Em geral, isso recai sobre a classe média. Isso acaba gerando pressão inflacionária. Ao gerar pressão inflacionária, os preços em geral vão aumentar. Ao ter um aumento de preço, o que você deu de graça para a pessoa, olha, agora eu tenho um gás mais barato, o Lula me deu um gás. Tudo bem, mas o preço do arroz ficou mais caro. Tudo bem, mas a carne ficou mais caro. O que você vai cozinhar ali com esse gás vai ficar mais caro. Então a pessoa imediatamente já percebe o aumento de preço. E ainda tem a questão dos juros. Porque ao ter uma política econômica, uma política fiscal responsável, naturalmente os juros sobem não só para conter a inflação, mas também pela queda de credibilidade do Estado. E ao ver a queda de credibilidade da capacidade pagadora do governo, aí as pessoas, né, os investidores, olha, vou ter que, né, eu adquiro os seus títulos, mas tem que me pagar mais, que é a situação que a gente está agora. Situação que pode virar uma situação daqui a alguns meses de dominância fiscal, em que não há nada a se fazer, que é para onde o Estado brasileiro está caminhando. O cidadão brasileiro, mesmo com tanta coisa sendo dada pelo Lula, já percebeu que ele está cada vez mais pobre. Acho que isso é uma percepção geral. A classe média vê mais rápido, mas as pessoas mais humildes perceberam também. Então isso é um tema já dessa eleição. E eu acho que é importante que seja, porque o populismo uma hora passa a ser brecado. Porque a pessoa passa a perceber que me deu botijão, mas tá tudo mais caro. Então é bom, veja só que cruel eu tô falando aqui, é bom que as pessoas percebam logo isso, porque as pessoas têm que sair de um modelo em que, né, o governo gasta demais e ir para um modelo em que o governo gasta de menos e aí sobra mais dinheiro para elas. Diogo. Bom, tudo isso faz muito sentido, etc., mas as pessoas têm que escutar a sua fala, né? E já tem o problema de que a sua penetração analógica não é muito grande, pelo menos até agora. Tempo de televisão, me parece que não vai ter, ou se tiver, vai ser muito pequeno. A possibilidade que os debates fiquem esvaziados. Ou você vai conseguir inflar a campanha nos debates? Eu acho essa é uma provocação sua muito boa, porque aqui eu tô num ambiente com pessoas muito inteligentes e a live tá enorme, e uma live com 10 mil pessoas é maior do que a live do lançamento da candidatura do Flávio. O Flávio falou simples, dançou, e a gente teve mais audiência aqui falando de coisas complexas do que ele lá. O que mostra que tem muita gente no Brasil procurando solução séria. E a gente, com todo o respeito aos demais pré-candidatos, nós estamos trazendo propostas sérias. Eu tô discutindo coisas, inclusive, impopular aqui. Então, isso mostra que é um caminho. Esse caminho, quando for colocado no analógico, quando eu aparecer na TV para falar isso, vai acontecer igual no digital. Porque a verdade é a verdade em qualquer ambiente. E modéstia à parte, também considero que eu falo melhor do que os demais. Há uma tentativa, e eu acho que esta é a grande questão, o Felipe também trouxe, de esvaziamento dos debates. Que é o Lula não ir, aí o Flávio ficar com a desculpa perfeita para não ir também, e aí fazer um debate de comadre entre eu, o Caiado e o Zema. E aí não teria a audiência que teria com os dois, e aí eles simplesmente vão fingir que não há eleição para o eleitor votar no embalo. Eu acho que isso vai ter um efeito contrário, grande. As pessoas agora vão dar atenção para a eleição. Agora, a atenção que estava sendo dada para a política até a Copa era mínima, passou a Copa, agora a atenção aumenta. E as pessoas vão querer ouvir as respostas dos demais candidatos, especialmente o Lula, que em condições normais de temperatura e pressão, não sendo Flávio, ele perde. Não sendo Flávio, o Lula vai perder a eleição. O Lula, toda a aposta dele é no Flávio. Então ele finge que tá muito seguro, mas na verdade ele tem que contar com a ida do Flávio pro segundo turno. E o Flávio, ele quer ir pro segundo turno nem que seja para perder, porque aí ele mantém a liderança da direita. É só as pessoas entenderem essa farsa que as pessoas vão olhar para quem tá em terceiro e vão elevar. Modéstia à parte, eu estou conseguindo fazer isso por enquanto digitalmente. Havendo um espacinho, não precisa de muito, no analógico a gente briga. Mas para não perder a provocação, o senhor é comadre do Romeu Zema, do Partido Novo? Não, muito... Eu não sabia. Não, infelizmente, inclusive no trio ali, eu acho que eles vão vir pra cima de mim, inclusive. Mas eu falo muito de comadre porque, né, vão ficar os três ali falando mal do Lula, falando mal do Flávio, vamos discutir. Mas assim, a forma como Os três falando mal do Flávio, você acha? eu acho que o Zema, ele vai falar que o Flávio é um cara inadequado. Ele vai falar de maneira muito calma. Olha, o Flávio errou. Mas vai falar alguma coisinha. Eu vou ser bem mais vocal. O Caiado, acho que vai ensaiar alguma coisa um pouco mais intensa. Mas no fim do dia, eles não são dois bandidos como o Lula e como o Flávio. Então as pessoas estão esperando sangue e espetáculo nos debates, como foi agora na última eleição de 24. Não acredito que verão. Eu não sou uma pessoa que vou baixar o nível. Quero mostrar que eu tenho propostas melhores do que eles. Então quem está esperando sangue no debate não verá. As pessoas precisam ter o Lula e o Flávio ali presentes para que as coisas sejam discutidas. Chico. Para não sair do meu campo. Você disse que ia falar de meio ambiente também, né, Chico? Não, vou falar de meio ambiente depois, mas agora
eu queria perguntar para o Renan sobre educação. Por quê? Eu ia dizendo, toda vez, na minha experiência e daquelas pessoas com quem eu convivo, no meu interiorzão afora, que você vai encontrar uma pessoa, ou você vai contratar ele até como peão de fazenda, trabalhar na roça, ou se ele for operar uma máquina, toda vez que, conforme a escolaridade dele, ele é um cara mais bacana, ele é um cara mais investe, ele é um cara mais capaz, você conversa com ele, ele entende melhor, você vê, puxa, o Brasil depende da educação. Não é antes do emprego, às vezes, porque às vezes você dá um emprego, o cara depois de 3 dias vai embora. E nem te dá satisfação. Existe uma correlação notória entre o grau de educação das pessoas e a prosperidade, e o bem-estar, e a família, e a nação como um todo. Muito bem, a educação do Brasil não vai bem. Os IDEBs que a gente vê por aí, eles teimam em ser muito baixos, etc. E muitas vezes o que a gente percebe é que alguns municípios se destacam. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: supondo que sejamos a favor de melhorar a educação, qual é o papel do município, do Estado ou do presidente da República para melhorar a educação do Brasil? Vou começar primeiro com uma breve discordância, Chico. Atividade econômica e boa educação tem que andar juntos. Porque você tem muitos municípios, o Ceará é um exemplo disso, em que foi feito um bom trabalho educacional, mas no fim do dia não há uma atividade econômica que abraça aquelas pessoas. Isso acaba gerando uma desmotivação, inclusive, no aluno. Porque você acaba não vendo o futuro. As pessoas mais pobres do Brasil não veem valor na educação, porque elas não entendem que existe uma correlação direta entre educação e aumento da renda dela. Porque simplesmente em alguns lugares não é essa atividade. Então, infelizmente, as famílias não participam como deveriam. Eu vi isso acontecer em alguns lugares, especialmente lugares que chegaram a investir em educação no interior do Nordeste. Mato Grosso, eu voltei agora, de lugares que têm índices educacionais maravilhosos. E o que acontece? Boa escola, boa estrutura, disciplina, cobrança para a obtenção dos índices de desempenho e ranking Saeb e DEB super alto, e, paralelamente, o emprego ali na porta. O emprego, assim, o cara saiu da escola, já sai com o curso técnico, vai no Senar, que é o Senai do agro, e já tá com o emprego garantido, ou vai para uma fábrica conseguir um emprego. Então a carreira já começa, todo o ciclo tá perfeito ali. Então a gente vai precisar amarrar essas coisas, porque eu percebo, isso é uma coisa muito subjetiva, eu vi na viagem, que as famílias no Brasil, especialmente nos lugares mais humildes, não estão dando o valor que a educação merece, porque não estão vendo a correlação entre educação e ganho, e ganhar dinheiro, basicamente. A segunda coisa que é importante para frisar aí, tá certa a tua análise de que a educação nossa vai muito mal. O Brasil abandonou a obrigatoriedade do método fônico, que é o método mais clássico e funcional, e que toda a literatura científica comprova que é para alfabetizar uma criança. Hoje, no Brasil, a gente tem apenas 8% da população devidamente proficiente em português, que fala português perfeitamente, que escreve português, lê português e consegue declamar em português. 8%, 23% de analfabeto funcional e alguma coisa ali no meio de pessoas que meio que lê e escrevem. É assustador. Isso está deteriorando ainda com métodos alternativos educacionais e a ausência de uma política estatal de cobrança sobre o desempenho dos professores e dos diretores, especialmente na primeira alfabetização. O que eu estou tratando aqui, a gente precisa falar, é a base da base da base da base. Porque não adianta nada falar, eu vou ensinar história, ou aquelas discussões ideológicas de direita e esquerda, do tipo, tô doutrinando, o garoto vai virar um comunista. Cara, ele não vai ler Karl Marx na escola, porque ele não sabe ler. Ele não vai virar um comunista porque ele não tá aprendendo a ler. Então vamos voltar pro básico. Tem um estado americano, que é o Mississippi, que ele tinha a pior educação dos Estados Unidos. Ou uma das duas piores. Tinha muitos comentários racistas que eram feitos, tem uma população negra. Tinha muita gente. Não, faz comentários racistas abjetos. O governo do Mississippi, a população do Mississippi fez uma força-tarefa e focou em método fônico, que é o método que a gente quer obrigatório, e melhoria no desempenho das escolas com metas muito claras e aulas de reforço na parte de alfabetização até a criança obter seus 10 anos de idade. Foram para segundo ou terceiro lugar no ranking estadual americano. Em pouco tempo, fazendo o básico. No Brasil, a gente tem que primeiro fazer o básico. Assim, e o básico hoje numa escola é merenda, autoridade do professor, método fônico. São 3 coisas que são tão, assim, prosaicas, são primordiais, que não estão sendo feitas. Só de fazer este básico, que a tua geração viu, porque havia isso na tua geração, a gente já dá um salto. É um salto. Recupera a autoridade do professor, proíbe celular em sala de aula, proíbe rede social para criança,
coloca figuras de autoridade presentes na escola, por isso que a escola cívico-militar, ou mesmo escola com presença de bombeiro, como eu vi no Mato Grosso, funciona super bem. Tem que ter figuras de autoridade, especialmente para o menino problema, o menino rebelde, precisa ter essas figuras de autoridade. Com uma boa comida para a criança, a mãe fica tranquila, especialmente a mãe solteira, e aí essa criança começa a performar melhor. Isso é o básico do básico do básico. E aí nós não podemos dar ao município o direito de escolher ou não escolher fazer isso. É obrigatório, isso que eu tenho que falar é obrigatório em todos os municípios ao redor do Brasil. E o diretor da escola que vai bem ganha mais, o diretor da escola que não entrega isso é demitido. É o básico do básico do básico. Se a gente não fizesse esse básico, não adianta discutir todo o resto. Se no ensino médio a pessoa escolhe o currículo ou não, que é o novo ensino médio, se a gente... Não, se não tiver isso, não adianta nada, porque a criança não sabe ler em português. Renan, queria passar um pouco por aquilo que os críticos do MBL consideram escândalos envolvendo o MBL. Aliás, vi nesses dias que na rede social X, o senhor compartilhou prints de postagens antigas do Nicolas Ferreira celebrando uma operação que atingiu o MBL. Você poderia também lembrar aqui e trazer qual foi a sua alegação e em que resultou esse processo. Teve o caso do Arthur Duval, com um áudio lá na Ucrânia, que gerou a cassação dele na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E teve o caso do Cristiano Beraldo, certo? Que é da refit da refinaria ali às margens da Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, um escândalo de sonegação fiscal, e ele acabou se desligando do grupo. Quais são as suas explicações em relação a esses episódios que geram tantas controvérsias e críticas e ataques de rivais e tal nas redes sociais? E qual é, vamos dizer assim, um limite seu, do Partido Missão, em relação a algum tipo de episódio desgastante? Porque no caso do Arthur Duval, o senhor o defendeu, ficou do lado dele e se posicionou contra a cassação, etc. No caso do Beraldo, houve esse desligamento. Não sei se estou me lembrando bem. Ele se afastou. Isso que eu ia lembrar, que o Kim Kataguiri disse que ele próprio tomou a iniciativa, etc. Então, qual é esse limite? Eu digo isso porque muitas vezes a gente vê as pessoas insatisfeitas com políticos tradicionais que, diante mesmo de provas, mesmo de condenação, mesmo de prisão, eles mantêm, vamos dizer assim, um apoio incondicional aos integrantes dos seus grupos, principalmente quando são lideranças. Então, queria que o senhor abordasse isso tudo para esclarecer. A beleza de trabalhar assim você fez perguntas objetivas, eu vou tentar responder de tudo da maneira mais objetiva sobre todas essas polêmicas ou controvérsias. Do Arthur Duval foi um áudio privado que ele fez, muito do ruim à época, mas foi um áudio privado, ele não estava em cometimento de crime, ele não estava falando que o Arthur foi fazer turismo sexual, então não fez nada, eu estava presente com ele, todas as alegações que fizeram contra o Arthur foram derrubadas na justiça. Ele apenas perdeu o mandato porque, sejamos sinceros, o Arthur era um deputado que cobrava muito. Ele fiscalizava muito e aquilo foi utilizado como uma alavanca para punir ele. Tanto que havia um deputado que apalpou os peitos de uma outra deputada, e ele era do Centrão, e ele basicamente foi perdoado, inclusive pela deputada que ele apalpou os seios, né, mostrando que a questão do Arthur é uma questão meramente política, conjuntural. E vamos ser honestos, para um cara que cobrava tanto, ele não podia dar esse mole. Essa é a real. Para mim, a minha maior crítica ao meu amigo Arthur é o fato dele ter se colocado numa situação que prejudicou a ele, a carreira dele, os eleitores dele e o grupo político dele. É como se o senhor considerasse um erro, mas não um crime. É um erro, não um crime. E é um erro especialmente interno, porque se a gente entrar no foro íntimo das pessoas, que as pessoas conversam nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, o que um casal conversa e fala numa relação, muitas atrocidades vão surgir. Agora, não posso confundir isto com uma atividade. E quando falo atrocidades estão falando no sentido figurado. As pessoas falam na intimidade suas besteiras. Um grupo de futebol, um torcedor de futebol, o que ele não grita, o que ele não fala. Então, há uma questão do moralismo que eu acho que é muito exacerbada nesse caso, mas ele deu mole. A real é, ele deu mole e a gente se prejudicou com aquilo, mas eu não abandono ele como soldado. Acho que há um limite. O que é um soldado a ser abandonado? É o caso, por exemplo, do Sandro Filho. Nós elegemos um vereador em Salvador. Esse vereador foi muito bem votado, teve 11 mil votos, numa cidade como Salvador, sendo um jovem de direita com 19 anos que não trabalhou com compra de votos. Foi um fenômeno. Um estado governado pelo PT. Governado pelo PT, um lugar muito difícil. O Sandro Filho começou a apresentar padrões muito estranhos no consumo dele. Ele se mudou para o bairro mais caro lá de Salvador, começou a aparecer com uma Mercedes. Descobrimos que a mulher dele virou sócia de um sujeito conhecido como o Agiota, lá na Câmara de Salvador. Aí eu falei, Sandro, abre tua conta, pessoal, deixa eu ver. E ele mostrou um padrão de consumo que não tinha nada a ver com os recebíveis dele de vereador. Eu falei, Sandro, eu nem sei o que vai ser feito, você vai precisar ser investigado, você tá fora. E a gente expulsou ele publicamente logo em seguida. Então, aqui é um exemplo de conduta diante de um problema concreto, material, real.
O ataque que você mencionou que o Nicolas havia feito em 2020, nós sofremos uma operação policial oriunda de um promotor abertamente bolsonarista, que utilizou uma thread feita por perfis falsos ligados ao famoso Felipe G. Martins, bolsonarista. Essa operação aconteceu no ano de 2020 e basicamente era claramente uma operação de pescaria probatória. Prenderam 2 pessoas que não tinham nem relação com a tese ali que eles defendiam e fizeram uma busca e apreensão no escritório do MBL, imaginando que iam encontrar os maiores absurdos. Não encontraram nada. Acharam um estilingue de madeira, acharam besteiras, porque é um escritório normal, como aqui é um escritório simples. E por sermos pessoas honestas, nada houve. Eles divulgaram, só pra você ver o tamanho da maldade, eles pegaram 2 anos, ficaram vasculhando os dados da minha família, de parentes e pessoas próximas, e isso fica em segredo de justiça. Eles divulgaram tudo. Assim, milhares e milhares de páginas de quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, foram divulgados por esse promotor sem necessidade, no âmbito da investigação. Ou seja, era pescaria probatória e tentativa de intimidação, tocada por esse promotor bolsonarista, que curiosamente, num dia antes da operação, a Carla Zambelli estava cantando que haveria operação em coletiva de imprensa, dizendo, a Polícia Civil vai aprontar amanhã tem algo grande vindo aí. E aconteceu no dia seguinte a operação, e o Alan dos Santos, curiosamente, no mesmo momento, ao vivo, ele não costumava entrar na mesma hora ao vivo, comemorando e fazendo festa. Então eu acho isso muito pesado, porque os bolsonaristas reclamam da mão pesada do Estado para perseguir, e houve agora, por parte do Alexandre de Moraes, algumas violações, sim. Dito isso, se eles pudessem ter o poder para fazer a mesma coisa, fariam, como fizeram conosco. E eu acho isso muito pesado. Inclusive, agora, recentemente, o próprio Paulo Figueiredo, que é um bolsonarista, um aliado direto da família, reconheceu que houve perseguição e falou, é do jogo político. Eu não acho que deva ser do jogo político, não precisa ser do jogo político. Muito pelo contrário, se você é um criminoso, o Estado tem que ser capaz de ir atrás de você e de puni-lo. Agora, se você não é, o Estado não pode perseguir você. Senão você não tem mais Estado democrático de direito. Aí a gente tem apenas facções em disputa. O terceiro caso levantado, o caso do Beraldo. O Beraldo, ele é um profissional conhecido na área dele, já trabalhou na área de óleo e gás, e é um cara que trabalhava com assessoria para empresários brasileiros fora do Brasil. A gente conheceu ele em 2021, creio eu. Eu conheci ele antes, mas em 2021 a gente conversou mais. Ele se junta, é candidato conosco. Depois ele começa a trabalhar na Jovem Pan, vai trabalhar nos Estados Unidos, e é um trabalho normal. A empresa que ele trabalhava, ou a relação que existe entre a empresa dos Estados Unidos e a empresa no Brasil, nós nunca vamos fazer uma checagem disso, e tampouco eu acho que o Beraldo participou de qualquer coisa que envolva sonegação. Agora, ele foi uma pessoa tão correta nesse caso, que ele falou, não, eu não vou dar a vocês nem, vamos dizer, o desconforto de ter que participar dessas discussões. Eu vou fazer a minha defesa, tranquilamente, e vocês tocam a vida de vocês. Que eu acho que é uma postura correta para alguém que está sendo alvo disso. Eu nem sei se ele é alvo de maneira formal de uma investigação. Ele foi arrolado ali porque tem uma empresa que está sendo alvo de uma investigação. E aí ele foi tocar a defesa dele. Eu achei isso digno, porque ele não exigiu da nossa parte, que é o que acontece com os grandes grupos políticos, faça uma defesa restrita disso. Não. Ele está seguro da questão dele. E de tão seguro que ele tá, que ele, não, vou tocar e tô bem tranquilo. Não é uma prática comum. Eu acho que a gente adotar essa prática de ser excepcional no enfrentamento dos problemas, que problemas sempre existirão, porque nós somos seres humanos e seres humanos são falhos, erros acontecem como o do Arthur, é justamente o que nos define. Posso colocar mais problema aqui? Vou botar um que você não rolou, mas eu vou falar. Tem um vídeo, que eu falo do Arthur. Tem um vídeo meu lá com uma piada feita com uma amiga minha, que é a Bárbara, que é um vídeo que vai ser utilizado contra mim na campanha. Que eu faço uma piada lá que termina assim, se o bar for ruim, não sei o que, a Bárbara será estuprada. E aí estão usando, olha, o Renan tá encampando o discurso de estupro. Estou fazendo já uma outra coisa, que eu estou abordando mais problemas do que, inclusive, havia na pergunta, mas é para deixar claro, olha só, eu fui moleque com o próprio grupo ao não entender que aquela piada em que eu tava simulando que eu era um... Estava todo mundo bêbado na rua, numa festa privada, falando que a gente ia botar fogo nas coisas, simulando que eu era um bárbaro. Era uma brincadeira, uma encenação. A própria Bárbara, minha amiga, participava. Eu fui responsável em fazer aquela brincadeira naquele contexto, entendendo que isso poderia ser utilizado contra o nosso grupo depois, como será utilizado nas campanhas do Flávio e do Lula contra mim. E é só que eu sou um ser humano falho, imperfeito. O que eu tenho que ter é a dignidade de vir a público falar, errei aqui, fui moleque aqui, fui perdoado pela Bárbara pela piada. E é assim que a gente tem que ser. O que eu não posso é fugir dos questionamentos e entender que há limites para certos erros. Se eu, por exemplo, tivesse cometido um erro capital, eu tenho certeza que eu seria expulso do MBL pelo Kim. E mesma coisa, se o Kim um dia aparecer, Renan, desviei uma emenda. Eu falei, adoro você, meu japonês, mas não vai rolar. E eu acho que esse tem que ser o nosso padrão. Diogo da Luz. Eu queria também ouvir sobre essa questão que você trouxe de soldado abandonado, não se abandona. Michele,
e Nicolas Ferreira são soldados abandonados, são traidores, ou é o Flávio que trai muitos dos seus apoiadores ao não contar os seus tropeços durante a vida? Eu acho que o que há é uma natural disputa por poder a partir do momento que o Jair Bolsonaro já é visto como rei morto. Existe o famoso ditado: rei morto, rei posto. O Jair Bolsonaro é visto por eles como rei morto. E aí é uma briga sucessória. Os irmãos Eduardo, Flávio, que nem se gostam tanto, se juntaram para tentar manter a liderança do processo. A esposa do Jair criou um bloco junto com uma parte do universo evangélico, né, o pentecostal, para tomar. O Nicolas faz um caminho próprio, inclusive tentando levar isso para o Partido Novo. Então meio que todo mundo ali, você tem um Game of Thrones, né? Quem assistiu a série sabe disso, são brigas palacianas para ocupar o trono. Tem ninguém bonzinho ali. Todo mundo tá com seu interesse eleitoral específico. A Michelle em 30, o Nicolas em 34. Então cada um está com uma determinada velocidade, uma determinada intensidade. E no caso, todos querem eliminar o elo mais fraco, que hoje são os filhos. Estão envolvidos em escândalos de corrupção e estão eleitoralmente fracos. Então é uma guerra. Uma guerra apenas. E é uma guerra não com compromisso patriótico, Brasil. Não há interesse nacional em nada que eles estão fazendo. É apenas tentar manter a liderança sobre esse grupo chamado bolsonarismo.